Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, está começando mais um Update Podcast. O update que você não pode perder. Agora tá sendo mais quinzenal, mas tudo pode mudar a qualquer momento porque a gente é assim, constante pra cacete e é assim que funciona. Então, os assuntos de hoje. A gente vai falar um pouquinho da repercussão de Death Stranding 2, como tá sendo aí essa recepção. A gente falou até no último episódio desse game, mas ele ainda ia ser lançado. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa repercussão toda. A gente vai também abordar aí quais jogos, né? Porque avaliando aí, por exemplo, muita gente não jogou o Death Stranding 1. Quais jogos você pegou na sequência, tipo assim, jogou o 2 e quis jogar o 1, ou jogou o 3, quis jogar o 1 e o 2 e assim foi. Quais sequências te fizeram dar uma chance para uma franquia? É disso que a gente vai falar também. Falar um pouquinho também desse potencial gráfico. Será que a gente finalmente chegou nesse potencial gráfico? Vamos abordar um pouquinho. Um lançamento aí que tá chegando nas próximas semanas, aguardado também, Donkey Kong Bonanza. O jogo do Nintendo Switch 2 que tá com gráficos incríveis, maneiríssimo. A gente vai falar um pouquinho disso também. Também uma notícia que, tipo assim, pegou a indústria, que foi o fechamento de vários estúdios da Xbox e como isso pode impactar o mercado dos games. Após a nossa vinheta, voltaremos com o nosso amigo Leonardo Senna. Estamos aqui, valeu Léo, mais uma semaninha aí, juntos para comentar as novidades dos games. Você tá bem? Tô tudo tranquilo, meu querido. Estamos aí mais uma semaninha pra gente conversar um pouco sobre os impactos de tudo que tá acontecendo. E muito feliz de estar aqui. Espero que você esteja bem também. Joia. Vamos começar falando então da repercussão, cara, do Death Stranding 2, né? Eu acho que até para que a gente consiga ilustrar um pouquinho mais, eu vou puxar aqui um vídeo para que a gente consiga ilustrar melhor esse nosso bate-papo. Então, Death Stranding 2 foi lançado, chegou para todo mundo e eu queria discutir aqui com você, Léo, o impacto que está sendo esse game. Assim, a gente está vendo imagens do que é o início do game aí, que provavelmente muita gente viu. E, cara, que trabalho esplêndido Hideo Kojima fez nesse game. Tá um negócio assim, surreal de lindo, surreal de fotorrealista. É uma parada assim que, tipo assim, gráfico não é tudo, né? A gente sempre fala disso aqui. Toda hora, inclusive. Sim. Mas um negócio tão bem feito assim te gera um impacto, assim, né? Na primeira vista, assim. Você olha já, pô, chamou atenção já, né? O nível de detalhes que os caras colocaram. Eu consegui ver, assim, de repercussão geral, até porque, pra quem não sabe, eu não tenho PlayStation 5. Léo, você tem? Tenho. Certo. Mas você não chegou a jogar ainda o Death Stranding 2, certo? Não. Tanto que Beleza. essa vai ser o impulso do nossa discussão já, né? Que Exato. esse dois tá me deixando com muita vontade de jogar um. Mas Exatamente. sim, eu tenho o Play 5. Certo. Então, tipo assim, no meu caso, então eu não tenho como jogar esse game porque eu não tenho PlayStation 5. Mas o Léo é a pessoa que, nesse caso aí, poderia jogar. E eu acho que a gente vai acompanhar aí um pouquinho da gameplay, a gente vai falar sobre gráfico, mas eu acho que é importante a gente entrar nessa questão de franquias e tudo mais e tudo que a gente tá vendo. Eu acho que dá pra emendar uma coisa na outra, assim. A gente fala muito de como foi a repercussão desse game. Eu vi o David Jones, eu vi uma galera aí da internet impactado com o gráfico e não tem como, cara. Olha isso, né? Tipo assim, é bizarríssimo o nível de montanhas, de detalhes, de pedras que caem ali, dependendo de como ele pisa. Enfim, eu acho que não tem como a gente falar de repercussão sem falar de gráfico desse game. Não tem jeito. Eu acho que a história, ela provavelmente eu, por exemplo, não tomei muito spoiler, tentei não entrar muito em spoiler, mas provavelmente é muito boa, confusa como sempre, Hideo Kojima né? Mas boa, né, no geral. E graficamente está impressionante.
E, tipo assim, eu queria saber de você, Léo, até antes da gente emendar nessa questão de sequências, o que que você viu dessa repercussão? Não sei se você acompanha muitos criadores de conteúdo aí na Austrália, por exemplo, para você também ter uma referência, um termômetro de como tá sendo aí. Porque aqui eu já vi que os caras estão amando o game, assim, graficamente e tudo mais. Sim. Mas e por aí, como tá sendo? Então, o jogo, ele é até engraçado você puxar isso, porque o jogo ele tá fazendo muito barulho aqui na Austrália, porque ele tem um segmento na Austrália, né? A grande história desse jogo é que no primeiro jogo, o personagem principal ele conseguiu fazer a reativação de todas as conexões lá, que é o grande objetivo do jogo, dentro dos Estados Unidos todo, e restabeleceu a conexão dos estados. E aí, nesse jogo, eles estão expandindo. E eles vão pra Austrália e vão pro México também, né? E então, porra, tem canguru, tem todos os bichos da Austrália. Esse é um dos motivos que eu tô afim de jogar também. Tem toda a parte dos terrenos da Austrália e tal. Mas, cara, eu acompanhei bastante, pra te falar a verdade, a última semana esse lançamento me impactou bastante. Eu vi algumas reviews, vi as reviews técnicas. E o jogo tá incrível, assim, Yanzeira, incrível. Porque, ele soube corrigir o que era aparentemente o problema do primeiro, né? Que é a falta de. Porque assim, o primeiro jogo, aparentemente, eu não joguei ele, deixar isso bem, um contexto bem claro aqui. Mas todo mundo brincava muito com o fato de ser o carteiro simulator. Muito porque o jogo aí não tinha uma dinâmica de diversas missões diferentes. O jogo demorava muito para começar. Então a primeira sessão do jogo era a sensação que você estava fazendo a mesma coisa over and over, assim, sabe? Entrega isso, entrega aquilo, entrega aquilo, entrega isso, e vai, entrega, 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 até que uma hora o jogo começava. Esse jogo não. Esse jogo já é tipo uma missão stealth, uma missão de ação, uma missão de entrega, um pouco de história, dá de cutscene, tá ligado? Então parece que o jogo tá muito dinâmico. Parece que tá, tipo, eles corrigiram essa lombada que tava impedindo muita gente de jogar. E, porra, cara, é o que você falou, não tem como não falar desse jogo sem falar da parte técnica, porque tudo que você falou no último episódio que a gente gravou é real, tipo, a física desse jogo é onde eles mais tentam. Você vê ele descer nessa montanha, o posicionamento do pé dele nos ângulos certos, de acordo com cada ângulo de montanha, isso é surreal, sabe? Mas o grande ponto de todas as reviews que eu vejo é todos impressionadíssimos em como o jogo roda no PlayStation 5 base. Não tem a historinha de versão melhor no PS5 Pro. A Kojima Productions nem bateu nessa tecla de PlayStation 5 Pro. Os caras fizeram um jogo pro PlayStation 5 que roda 60 frames por segundo, com gráficos em 4K, com um loading time que, mano, é inédito, assim, o quão rápido esse jogo carrega. E, porra, Kojima tá dando um tapa na cara da indústria, assim, sem falar nada, isso que é o mais lindo, sabe? Os caras não precisaram direcionar crítica a ninguém, só foram lá, fizeram o trabalho deles e mostraram que, cara, as produtoras estão com muita desculpinha, essa é a verdade. Os caras estão tentando desenvolver jogos para múltiplas plataformas para vender o quanto mais conseguem, sendo que se os caras se focassem em fazer um trabalho bom numa plataforma, olha só o potencial que dá para entregar. E isso aí é o motor gráfico do Horizon Zero Dawn, hein? Cara, eu até puxo um gancho interessante. Talvez a gente não tá vendo o que seria o jogo que deveria ter sido lançado com videogame agora, 6 anos depois. Você tem um pontaço, irmão. É o que eu acho. Tipo assim, eu acho que tipo assim, esse jogo é potencialmente incrível pra vender o videogame. Por que que ele não foi lançado lá atrás? Estratégia, né? Estratégias erradas, muita coisa bagunçada. Tudo bem, pandemia, a gente teve um problemaço. Mas assim, o que a gente vê é que tudo que foi vendido pra gente sobre o PlayStation 5 tá sendo entregue agora. Né? A gente tá vendo o desenrolar e vendo que o videogame pode realmente trazer, talvez no final da vida dele. Então Praticamente. é uma coisa assim que beira o surreal também de triste, porque você compra um console e tem o resultado dele. Tudo bem que eu acho que o PlayStation 5 ele vai ser também vida longa, assim como o PlayStation 4 foi. E eu digo que ainda é. Muita gente ainda tem muita coisa que lança meio que simultâneo, assim. Então eu acho que o PlayStation 5 vai ser mais uma parada dessa, assim. Aí talvez no PlayStation 6 isso, de repente, eu penso assim que essa questão de fazer o upgrade no próprio console pode virar uma coisa
comum. Nesse a gente já tem essa parada do SSD, por exemplo, né? Que você pode trocar o do PlayStation 5, você pode fazer uma série de coisas. E eu acho que assim, o PlayStation 6 se vier, ele vai ser uma parada meio assim, meio híbrida, que você consegue trocar algum tipo de peça ali dentro pra conseguir ter longevidade. Eu acho que o caminho seria esse, cara, pra falar a verdade, assim. Então, eu acho que assim, o tempo que a gente tem hoje, sei lá, um console, quando vive muito, vive 7 8 anos, né? Eu acho que o Switch primeira geração, ele durou mais ou menos isso, até lançar o Switch 2. 7 8 anos, mais ou Sim. menos. A gente tem aí, sei lá, 5 indo para 6 anos do console do PlayStation 5. Então eu acredito que talvez ele tenha ainda mais um ano, né? E depois já vem o próximo. Eu acredito que essa longevidade ela venha a se tornar uma prática da indústria e vire quase como uma regra, inclusive para o console, o próximo console da Xbox. Eu acho que eles não vão fugir também muito disso, porque eu vejo que eles querem mais serviço que console, que a gente até comentou aqui em outros episódios. Então, talvez para eles criar algo que seja autossustentável a longo prazo, que eles não precisem ficar fazendo hardware infinitamente e tendo ali só dando opções para que o consumidor compre e faça alterações no seu próprio console, eu acho que talvez é um caminho que seja mais plausível, não acha? Sim, mas eu acho que tem um comportamento também do público que tá definindo o mercado, assim. Hum. E a sua comparação com o Nintendo Switch 2 é uma boa, porque o que eu tô percebendo é o público não está mudando de PlayStation na velocidade que se mudava antes, porque acho que as pessoas estão sentindo que não tem motivo, entendeu? Tipo, mano, quando parar de sair jogo pro Play 4, eu vou pro Play 5. Cara, durante 4 anos da geração do Play 5, os jogos chegavam no PlayStation 4. Um cara que tem um orçamento mais limitado e ama videogames. Por que cacete o cara vai trocar, tá ligado? Se tipo, ele consegue jogar os mesmos jogos, não vai ter performance, não vai ter aqui um. Que se dane, irmão. Eu tô jogando meu God of War Ragnarok na boa aqui, tá ligado? E enquanto o Nintendo Switch, ele foi para um caminho que era o caminho que a gente já tá mais acostumado, né? Que é quando o videogame claramente chegou no seu limite. Ele tá se sentindo defasado. E aí, quando vê o próximo, porra, a galera ataca. Já vendeu mais de 3 milhões de unidades. O negócio tá uma loucura. Porque o público quer. Porque, meu irmão, você vai jogar Donkey Kong Bonanza? Aqui. Você vai jogar Mario Kart World? Aqui. Não tem versão para 2 consoles, entendeu? Então eu acho que a Sony vai precisar rever essa estratégia aí, porque, porra, é isso. Sai o Play 6, agora no PlayStation 6 você consegue jogar Death Stranding 2 em 120 FPS. Que Hum. se dane, irmão, eu consigo jogar aqui no meu Play 5, por que que eu vou trocar, sabe? É. Tipo, e nem é um jogo que você precisa disso. Na real, essa discussão 60 FPS, 30 FPS, ela é muito discutida, principalmente no que se refere a games, né? Eu que trabalho com audiovisual, posso te dizer que no cinema, né, se utiliza muito os 24 FPS ali como uma maneira de trazer uma experiência mais imersiva cinematográfica. Então é uma prática Exato. cinematográfica. Nos games, eu entendo que um jogo em 24 FPS é terrível. Mas eu entendo que certos jogos a 30 funcionam, cara. Dependendo do tipo de jogo. Entende? Apesar de ser uma opinião meio controversa, é porque muita gente não entende essa parada. Entende? Muita Uhum. gente não tem o convívio com a parte audiovisual a entender isso. Quando ela vai ver um filme no cinema, por que que é tão diferente do que de repente ela vê um filme na televisão, por exemplo, né? Que na televisão já tem uma mudança ali para quando você vai para outro formato. Então, essas coisas são partes técnicas que nem todo mundo entende e tem obrigação de entender. Mas quando você vai fazer uma obra artística e ela tem um motivo de existir, eu acho que cada linguagem tem seu estilo. Por exemplo, eu acho que jogos narrativos que não são tão frenéticos, que não são. Por exemplo, você pega um jogo de corrida. Ele tem que ser no mínimo 60 FPS, porque é um jogo que tem velocidade. E como você tem muita velocidade, se você tem pouco FPS, você tem tipo um blur assim no que tá acontecendo. Então não fica legal.
um jogo onde você vai fazer um jogo de terror, né? Tipo, vamos supor aqui, sei lá, um Resident, que a gente tava até falando por aqui. Deixa eu só ver o que vai entrar aqui que ficou tela preta. Vamos deixar Ah, pra não, cá. tá carregando normal. Só é o jogo, mano. Tá, só vim pra cá. Um jogo tipo Resident Evil, que ele tem uma temática mais sombria, mais tensa, funciona bem, principalmente se você tem uma câmera em primeira pessoa, fazer em 30, porque você traz essa sensação cinematográfica. Então, jogos survival horror geralmente funcionam bem a 30. É o que eu vejo, né? Um futebol, aí tem que ser 60 também, para que você tenha um tempo de resposta melhor, você consiga ver os personagens numa velocidade mais bacana. Então, assim, eu acredito muito que tudo depende, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? Todo mundo quer ver os jogos a 60 no mínimo. É fluido? Com certeza, cara. É mais fluido, é mais fluido. Mas eu acho que a 30, dependendo do game, funciona também. Qual que é a sua opinião? Não, eu concordo 100%. Tanto que existe um clamor público para que a Rockstar faça o Red Dead Redemption 2 em 60 FPS, né? E desde a época que saiu o PlayStation 4 Pro, muitas pessoas falam, mano, o videogame tem capacidade de rodar. Mas a Rockstar sempre falou, não é uma questão de capacidade, é uma questão de escolha criativa. Tanto que o GTA 6 vai chegar em 30 FPS. Que é muito isso, a Rockstar faz jogos que têm uma similaridade com o cinema, eles querem que pareça filme. Então eu assino embaixo tudo que você falou, concordo com tudo. E uma coisa que eu acho interessante também, que é um outro ponto que o Death Stranding tá trazendo, que assim, muitas pessoas vamos dizer, do mundo comum, assim, né? Pessoas que não são do mundo dos games. Elas têm uma grande dificuldade em reconhecer videogame como arte ou coisas para adultos, sabe? Como se jogos fossem coisas para crianças e etc. E o Kojima tá trazendo um momento dos videogames que eu acho muito interessante, que é você trazer atores reais para interpretar papéis dentro de jogos, cara. Isso é muito louco, isso é muito louco. E eu imagino que isso pode se tornar uma tendência real, cara, muito foda, tipo, e vai ajudar muito a pessoas comuns olharem para os videogames com outros olhos, assim, sabe? Atores de Hollywood falando, ah, não, porra, eu fiz um papel em Death Stranding, ah, não sei. Cara, isso é muito louco. E, novamente, né, com a parte técnica, cara, os atores conseguem realmente entregar a performance deles dentro desse motor gráfico. É impressionante, impressionante. Não, eu acho legal esse que você trouxe, que eu acho que talvez o Kojima já pensou muito à frente da gente, né? Fazendo isso que você está falando, trazendo atores e fazendo com que esses atores estejam ali nos jogos dele, ele consegue trazer um público que de repente nem se interessaria pelos jogos, sei lá, sabe? Por conta da figura que ele trouxe ali no jogo dele. Então é uma forma de aproximar com outros tipos de público, né? Eu acho isso bem legal. Uhum. Eu acho que isso realmente pode popularizar, trazer mais gente e mudar essa mentalidade de que videogame ainda é uma coisa só para criança, que não é, né? Já faz tempo, inclusive, que não é, Já né? É, faz uns 30 anos. é, já não é faz tempo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que mais do que nunca, e vale lembrar, né, Guilherme Del Toro também aí na produção desse game. Então, assim, foi uma junção de muita gente cabeça mesmo para fazer esse game. Sim. Ele vem trazendo muitas inovações. Graficamente, tá indiscutível de que era isso que a gente esperava de um PlayStation 5, de uma geração nova do Xbox. A gente espera isso aí, né? Visto que a gente está aqui já no final desse ciclo de vida do PlayStation 5. E entrando agora, né, Léo, falando de Death Stranding 2, eu acho que a gente pode puxar o tema que a gente quer trazer também aqui para esse episódio, que é assim, né? A gente viu Death Stranding 2, muita gente vai conhecer o game pelo Death Stranding 2, de repente, vai jogar a versão número 2 e vai querer conhecer a versão número 1, que de repente deixou passar. E é uma mania que eu também tenho, né? De, tipo, você joga uma sequência e quer dar uma chance para outros da franquia.
Vou dar o exemplo. Eu atualmente estou fazendo live aqui no canal. Vou até deixar o card aqui para você acompanhar as nossas lives que acontecem de terça a domingo, geralmente às 19 da noite, mas pode alterar aí os horários. Vou deixar o card aqui das nossas lives de Divinity Original Sin 2. É um game que é da Larian Studios, é um game incrível, é um RPG muito denso, confuso pra cacete, mas é um jogo maravilhoso em questão de escolhas, né? E através dele, eu já tinha jogado o Baldur's Gate 3, que era da Larian também. O Baldur's Gate 3, na real, ele é uma história baseada em Dungeons and Dragons, né? Então ele foi adaptado ao jogo do Baldur's Gate, que é o Baldur's Gate 3. Divinity Original Sin 2, ele é um jogo da Larian também, da Larian Studios, porém ele é um jogo de uma história original da Larian, então não tem Dungeons and Dragons envolvido. Porém, é tão denso quanto o Dungeons and Dragons, e eu diria que é mais solto, porque você não tem as amarras de uma história já pronta, do que Dungeons and Dragons. Quando você tá lá com aqueles personagens que já existem em uma história, você tem que seguir à risca o que eles têm que fazer. O Divinity, ele te dá uma liberdade absurda. Então, você pode exatamente fazer o que você quiser. Se você quiser matar a cidade inteira, você pode. Só que depois você não fecha quest nenhum e não ganha XP, por exemplo. Porque vai faltar 1 milhão de quest porque você matou todos os NPC da cidade. Como aconteceu, porque eu matei alguns lá que não podia matar. Mas aí já era, irmão. Já era. Matou, matou. Tá ligado? E aí, cara, Divinity Original Sin 2 me deu vontade de jogar o Divinity 1. Pra entender até um pouco da lore ali de certos personagens que aparecem que você não entende muito bem. Talvez jogando um, eu consiga ter uma noção mais ampla da história do Divinity Original Sin 2. Então, tô dando o exemplo desse jogo, mas não é o único. Eu acho que a gente pode ir explorando um a um aí quais são os jogos que de repente trouxeram isso mais pra gente. Então, o Divinity hoje, no momento atual, é o jogo que me fez, putz, é um jogo bom pra caramba, o 1 deve ser bacana. Então, provavelmente, não sei se vou zerá-lo, mas eu vou visitar o Divinity 1. Isso aconteceu também Diablo, né? Diablo, eu tive um contato muito rápido no PlayStation 1 lá, com aquela primeira versão. Era um jogo, assim, de certa forma um pouquinho difícil pra mim. Não dei muita atenção. Passou, e aí joguei posteriormente, anos depois, o Diablo 3. Adorei, porque joguei também de maneira multiplayer com um amigo meu. Funcionou bacana. Pô, ele me ensinou várias paradas, essas coisas que tem nesses games no estilo Diablo e no estilo Divinity, que cara, calcular aonde você vai colocar a sua habilidade, se é em destreza, se é em inteligência, se é em força, se é em astúcia, se é, enfim. Esse tipo de coisa, você calcular o dano crítico, sangramento, essas coisas, mano, eu curto pra cacete. E eu acho que é isso. Você vai tentando tornar seu personagem mais forte com base ali nas suas habilidades, nos seus números em cada habilidade. Me puxou a tentar jogar o Diablo 2, que teve uma remasterização mais moderna recentemente. E, cara, eu estava jogando Diablo 2 e, pô, é um jogo muito bom também. Que, tipo assim, eu só não dei sequência por conta de tempo também. Mas você vê que uma franquia te puxa pra outra, aí você vai, por exemplo, o Metal Gear também aconteceu a mesma coisa. Eu joguei o Metal Gear Solid, que é o primeiro do PlayStation 1, né? E depois, putz, eu quero conhecer mais essa história maluca. E fui jogar depois o 3, depois fui jogar o 5 posteriormente, meio fora de ordem, mas fui. Então, assim, isso é uma prática que acontece muito comigo. E eu queria saber de você, Léo, quais jogos, assim, tipo, as sequências te fizeram dar uma chance pra franquia? Fala aí pra gente. Ah, não, cara, é diverso. Eu acho que isso é um comportamento muito de todo mundo que joga videogame, né? E eu acho engraçado que existem duas categorias disso. Existe a categoria que é exatamente o que você está falando, que são jogos
múltiplos jogos de uma franquia que muitas vezes não estão conectados. Que é o caso com o Diablo. Tá ali dentro da mesma lore, mas você não necessariamente precisa jogar o Diablo 3 para jogar o Diablo 4. Sim. E acho que essa é a magia desses jogos. É a mesma coisa. O primeiro Diablo que eu joguei foi o 3 na casa de um amigo. Eu não conseguia jogar, e aí o 4 eu joguei, sabe? Porque, tipo, veio aquela memória. Puta, eu não joguei o 3, mas eu queria tanto ter jogado. O 4 saiu, vou jogar. É, Final Fantasy, cara, essa é uma franquia que todo mundo tem os seus Final Fantasy. É muito do que Esqueci de aparece falar no momento que também. você tá. Que você tá acontecendo ali. O cara tem que ser louco pra querer jogar todos. Eu tenho o máximo respeito, mas não tem como, cara. É muito jogo. É muito jogo. É. Mas comigo, cara, o que acontece muito é justamente o que tá acontecendo agora com Death Stranding 2. Que é quando chega a sequência e ela tá fazendo tanto barulho que eu falo, mano, deixa eu jogar o primeiro pra ver como é que é. Tentar achar algum desconto e tal, né? Que é aquele negócio. Quando saiu o Horizon. Eu não sei o nome, é Horizon Zero Dawn, alguma coisa, que é a sequência do primeiro, né? Forbidden Quando ele saiu, eu West? vi os gráficos dele. Isso, Forbidden West. Eu vi, eu falei, porra, cara, eu quero jogar esse jogo, mas pra jogar esse jogo eu preciso jogar o primeiro. E aí eu fui lá, joguei o primeiro e agora eu tô preparado pra jogar o segundo. Death Stranding eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar o primeiro 100% na mentalidade que eu quero jogar o dois, né? O dois que eu quero jogar. Mas como o jogo é totalmente conectado, eu preciso chegar lá, né? Entendendo o que tá acontecendo. Eu tive a mesma experiência que você com o Metal Gear, só que foi o Metal Gear 5. Eu comecei pelo 5, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque era aquela franquia que eu sempre respeitei, mas eu nunca tive acesso a ela. Eu não tinha PlayStation, né? Então, tipo, não tinha acesso. Aí quando saiu o 5, eu falei, mano, deixa eu ver se é isso mesmo que todo mundo fala, né? E, Uhum. porra, o jogo foi incrível. Aí eu fiquei doidão. Só que aí eu virei o doido do YouTube. Eu ficava assistindo lore do Metal Gear no YouTube pra tentar entender o que tava acontecendo. Eu achava muito louco. E comigo, um dos jogos que mais me marcaram que eu fiz isso foi o BioShock. O BioShock foi uma franquia que eu comecei pelo terceiro. Eu comecei pelo BioShock Infinity. Me Aham. apaixonei pelo jogo. Achei do caralho. E aí foi engraçado que o Infinity é o jogo mais diferente da franquia. E aí eu voltei pra jogar um e o 2. Amei também, jogos excelentes, mas o meu favorito é o Infinity. E eu gosto daquela abordagem mais colorida, mais circense, sei lá. Aquele jogo é incrível, cara. Mas BioShock, é. direção de arte é foda. É embaçado demais, cara. E uma franquia que eu acho que todo mundo tem também um pouco um comportamento assim é o GTA. Eu cada vez mais conheço pessoas que não jogaram todos os GTAs, eu acho isso engraçado. Eu comecei pelo San Andreas, como a maioria das pessoas da nossa geração, eu acho. Joguei o primeiro no Play 1 ali, né, o 2 e tal, mas não era o meu tipo de jogo quando eu era moleque. Nem entendia o que tá acontecendo. Eu preferi o Driver, né, que era 3D. Eu só queria andar Sim. rolê de carro só. Mas aí, quando eu joguei o San Andreas, aí eu fiquei maluco. Aí eu fiz questão de jogar todos, até o Chinatown Wars lá do Nintendo DS Sei. eu joguei todos os GTAs. Pô, eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, é, jogos de franquia, também o próprio The Witcher, que a gente fala bastante aqui, o The Witcher Verdade. 3. Muita gente conheceu pelo 3. Eu realmente eu conheci pelo 2 e depois dei uma visualizada no 1, mas era horrível. E depois joguei o 3. Talvez eu ter jogado. Eu só não joguei o 1 mesmo, né? Então. Porque não dá, é sem condição. Mas assim, eu cheguei a É verdade, conhecer. ó, você me lembrou de um negócio. Desculpa te cortar, mas você lembrou de um Tá. negócio engraçado. Que comigo, eu tinha o Xbox Live, né? Assinado. Aí eu ganhei o Witcher 2 na biblioteca Aham. e larguei ele lá. Aí o Witcher 3 foi anunciado. E o trailer era incrível, né, mano? E aí todo mundo ficou falando tanto desse jogo que eu falei, porra, eu tenho dois lá, cara. Aí eu fui jogar por causa do anúncio do 3. Isso aconteceu comigo. Pra você ver. E você aí deu a chance e adorou o bagulho, né? Então, tipo. Exato. Então, o The Witcher também foi essa franquia, né? Que fez eu fazer dessa forma. Eu não me lembro, mas com certeza deve haver vários outros, assim. São infinidade de títulos, uma infinidade de franquias gigantes. Então, tipo, tem como. Eu acho que isso aí é. Todo jogador talvez tenha um perfil parecido, né? Tem a questão de quando você vai ver um filme, né? Você gosta da franquia, você vai ver os outros. Tem gente que depois de um. É o que eu falo também. Se vier um The Witcher.
ruim, eu vou ficar muito decepcionado, porque até agora foram só The Witchers bons, né? Um melhor que o outro. Tirando o primeiro. Tirando o primeiro. Mas o primeiro eles estavam experimentando, é normal. Quando o primeiro é Sim. ruim, Vai sair o beleza, ninguém. remake, né? Vai sair. Mas ninguém tá dando atenção. Então, tipo assim, é um jogo que ninguém Sim. tem expectativa, então sai uma bosta, ninguém vai ligar. A partir do momento que você faz uma coisa boa, aí muda o patamar, porque aí você já tem um nível de expectativas sobre aquele título. Que se você não atingir, vai ficar meio feio pra você, né? Então, Exatamente. bom, é isso. Eu acho que sempre vai ter franquias boas que vão te puxar para outros da mesma franquia. Dando sequência aqui, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre um game que vai chegar aí na data do dia 17, que talvez seja o grande lançamento de julho, após toda essa comoção de Death Stranding 2. E a gente vai falar um pouco mais sobre Donkey Kong Bonanza. Então, Donkey Kong Bonanza vai chegar entre nós no dia 17 de julho. Cara, é o segundo lançamento grande, né? Porque tem bastante título já saindo para Nintendo Switch 2, mas agora é outro título gigante, exclusivaço, saindo para Nintendo Switch 2. Pô, cara, tá bonito isso, cara. Eu tô vendo agora, eu não tinha parado realmente pra dar uma atenção gráfica pra isso, mas tá bem bonito em questão de iluminação, de personagens. Nintendo fazendo Nintendice, né, mano? E o legal é que tem um jogo que é um jogo que virou até filme uma época, que é um personagenzinho que quebra tudo. Eu esqueci o nome. Mas eu acho que É Detona Ralph. Detona Ralph. Eu acho que eles pegaram uma referência boa aí, né? Você não acha? Talvez também. Tá bem com cara de animação. O que eu tô achando legal desses jogos não vou dizer infantis, mas esse jogo que tem essa estética hoje em dia, né? É que eles parecem muito animação nos desenhos que a gente assistia, né? Muito louco. Hoje em dia a gente tá chegando num momento que parece a animação da Pixar, da DreamWorks, assim. Muito bonito, cara. Sim, eu acho o legal desse game é isso, eu acho assim. O personagem ele é bem, como se diz, ele é carismático, né? Ele tem Aham. reações, ele tem uma animação facial que talvez não fosse muito comum e o negócio te traz realmente essa sensação de estar vendo uma animação da Pixar. Eu acho que você trouxe bem isso, né? E O remake do Crash ficou muito com esse sentimento. O próprio Ratchet Clank do PlayStation, né? Mas se tem uma empresa que, porra, precisava chegar nesse nível gráfico, era a Nintendo. E, cara, que bom que eles chegaram. Realmente faz uma diferença enorme. O jogo tá sim, lindo, cara. eu acho legal isso, né? Tipo assim, a Nintendo, em alguma época, talvez, principalmente, eu lembro muito dos. Tinha o Wii U, né? O Wii U mais fraco, mas eu acho que o console que realmente levava pra frente a Nintendo uma certa época era o DS, assim. Todo mundo tinha DS Sim, e total. DS era, eu acho que vendia muito mais que o Wii U, por exemplo, né? Então, o Wii U, o Nintendo DS, ele pecava pelos gráficos muito abaixo de tudo, né? E agora o que a gente vê é isso, né? Como eles unificaram tudo, agora a gente consegue ter um gráfico, pô, decente, né? Dos personagens mais legais deles, com uma qualidade gráfica assim, pô, bacana, nota 10, nível PlayStation 5 a gente pode falar, com uma quedinha de gráfico aqui e ali, mas num Tá no nível Play 4 Pro, eles chegaram. é, num nível bem compatível, eu diria assim, em questão gráfica, você não vê uma discrepância gigante assim. Eu falo assim de PlayStation 5 porque comparar ao mesmo nível de games, né? A gente tá falando, sei lá, se você fizesse uma Sim. comparação com o próprio Ratchet Clank, que também é incrível, lindo pra cacete. Claro, há uma diferença ali porque querendo ou não, o PlayStation 5 ainda é mais forte. Porém, eu digo que é compatível, ou seja, tipo assim, É. tá bem aceitável. Você olha um jogo e o outro, você vai ver uma diferença aqui e acolá, mas pro consumidor talvez comum assim, que não liga tanto pra isso, vai olhar e vai falar igual. Não tem diferença nenhuma. É. Os dois são bonitos do mesmo jeito. Então talvez a gente que é crítico demais com o negócio,
porque a gente acompanha diariamente, vê coisa boa saindo a todo instante, então a gente fica com um olhar mais crítico mesmo, referente a esse tipo de coisa. Mas eu olho aqui, cara, e me impressiono. Acho que a Nintendo acertou. Eu acho que no Nintendo Switch 1 eles tinham duas cartadas, que era o Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild. E agora eles vêm dando uma renovada também para não ser mais óbvio, né? Eu acho assim, tipo, eles não vamos trazer Zelda de cara. O Zelda a gente vai trazer em outro momento, quando o console tiver de repente mais maduro e tudo mais. Então eu acho que é legal trazer um personagem, reviver um personagem que tava meio mortão também, né? O Donkey Kong, Sim. ele tava meio preso ainda ao que ele era, né? Em outra época de vida da Nintendo. E, pô, cara, esse jogo do Donkey Kong, sim, é uma renovação da franquia, ao meu ver. É um jogo Sim. realmente de aventura, que traz esse mundo 3D, assim como foi do Mario Odyssey. Eu acho que é puxando um pouco desse Mario Odyssey. Ele tem muitas características, de repente, do que foi o Mario Odyssey. Justamente para trazer essa questão de mundo aberto, deixo bem entre aspas, porque não é, a gente sabe. São mapas, mas pô, cara, com uma diferença, né, daquele padrão plataforma que a gente estava acostumado de Donkey Kong. O que que você acha? O que que você espera? 17 de julho, Nintendo acertou ou não, Léo? Fale suas impressões aí. Então, vendo aqui como um outsider, assim, né? Como a gente já conversou nos outros episódios, eu não sou um consumidor da Nintendo. Não por não querer, é que realmente calho de não ser, né? Quem sabe em algum momento eu não consiga comprar um Switch e tal. Mas, porra, cara, eu acho que é exatamente isso que você falou. O Donkey Kong parecia ser um personagem que eles não estavam sabendo muito o que fazer com ele há um tempo. E agora a reinvenção dele chegou assim, que tá bem interessante. E o fato que foi o que a gente acabou de falar sobre o Death Stranding 2 agora, tá mostrando o potencial do PlayStation 5 e tal. Porra, a Nintendo ela sabe muito como lançar, a ordem que lançar. Sabe, esse console ele tá com um mês e olha aí, já tá chegando um jogaço. Os caras são muito bons, os caras são muito bons. Não atores são quem são, assim. Então, é a única empresa que tá nesse mercado desde o começo, sabe? E não parece que vai morrer tão cedo, assim. É surreal. Mas. E o que eu mais gosto, que é o que eu sinto mais falta, pra te falar a verdade, assim, em jogos hoje em dia, é a atenção em modos cooperativos. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da ideia de que todo jogo pode ser jogado co-op. Isso é uma coisa que me faz muita falta. Eu sou um cara que não me adaptei a esse negócio de ficar jogando as coisas online com os outros. Eu gosto de sentar no mesmo sofá, trocar ideia, tá ligado? Então eu jogo muitos jogos dessa pegada aí, o Overcooked, sabe? Sei. Eu adoro jogo que você consegue jogar com outras pessoas, cara. É uma interação mais humana mesmo, mais próxima, né? Eu acho que Sim. a questão online também, eu não sou o cara. Eu não sou o cara do competitivo, na real. Eu sou total Uhum. offline, jogo de história mesmo. Eu sou esse cara, não adianta. Eu já tentei ser o cara do competitivo, nunca consegui. E eu acho Eu que é sou a mesma isso. coisa. Eu gosto de ter minha diversão sem competição, cara. O mundo já é competitivo. Eu quero chegar, sentar no meu sofá, sentar no meu computador e jogar e fazer minha praia aqui, meu lazer, entendeu? Não quero competir, não. Sim. No máximo com o computador ali que faz o boss ser forte, mas fora isso eu não quero, não, tá ligado? Esse é o meu pensamento, assim. Mas, assim, pô, incrível. Chama atenção pra cacete. Eu ainda não. Eu acho que talvez ano que vem, quem sabe, eu adquira o Nintendo Switch 2. Provavelmente já vai ter um desbloqueio top. Aí eu vou ter o bichinho. Porque, pô, cara, tem uns jogos legais, assim. Eu acho que chama atenção. Isso aí no portátil deve ficar bonito pra caramba. Eu penso mais no portátil, sabia? Eu vejo esses jogos assim e eu Sim, consigo pensar eles muito no também. portátil. Pô, esse bagulho vai ficar muito bonito no portátil. Eu não sei na tela grande, porque minha experiência com o Nintendo Switch 1 na tela grande não é tão bacana. Eu já falei isso aqui, né? Pode Perante crer. um videogame PlayStation 5 ou qualquer outro. Então, geralmente, vou voltar aqui rapidinho, voltar aqui. Então, geralmente a questão gráfica, né, ela do Nintendo Switch 1 ficava sempre a desejar na tela grande. Pode ser que esse aí eles tenham realmente arrumado tudo, arrumaram a casa e o negócio tá bonito de jogar até na tela grande. Mas pensar isso aí, Eu acredito, coloridão, viu? possível.
coloridão desse jeito, mano. Bonitão, assim, no portátil, mano. Deve ficar lindo demais. Deve ficar um negócio, assim, Sim. de cair o queixo mesmo. Mas é isso. Eu tô indo pro Japão agora em agosto, né? Ah, Eu legal. vou ter, eu vou ter que me segurar pra não fazer cagada, que se eu ver isso aí na minha mão, eu acho, vai dar vontade, cara, de voltar com um, mas eu acho que não vai dar. Vou ter que Não, fazer umas contas, mas eu acho não que não vai passa dar, na não. loja dos japoneses lá da Nintendo, não, senão já era, filho. Já era, Senão pai. já era, chega cheio dos games. Ah! Não, mas, mano, um bagulho, e inclusive depois que eu for e tal, né, a gente faz um episódio sobre isso. Tá. Mas o que eu tô com mais expectativa é em usados. Porque, mano, videogame usado no Japão é muito barato, velho. Eu tô maluco pra comprar um PS Vita, tá ligado? Destravar ele, ó. Arrebentar. Reventar. Muito bom, cara. É isso. Vamos agora ao nosso próximo tema. Então agora a gente vai falar sobre o nosso último tema aqui do nosso update de hoje, que também é um tema extremamente relevante. Eu acho que o cara que está mais inteirado nisso tudo aqui, que é o cara do Xbox, que é o Léo, ele pode trazer mais coisas pra gente, mas assim, em linhas gerais, Xbox, fechamento de estúdios importantes, mais de 9.100 demissões, a Turn tem, né? No caso, dá para e o fechamento aí dela. E também, depois de tantas demissões, 9.100 demissões, se dá para confiar de que realmente esses últimos anúncios que saíram no Xbox Showcase aí, se dá para confiar se isso vai ser realmente algo que a gente pode acreditar que vai ser lançado ou se, pô, cara, os caras vão só dar o gostinho pra gente e dar um chutão na nossa bunda e um tapa na cara. Porque é essa que fica a impressão. Me diz aí, Léo, o que você sabe aí sobre isso tudo e qual que vai ser o impacto, né? No Xbox, no mercado em geral. Não, cara, é bem triste, assim, porque a Microsoft tá virando a empresa junto com a marca Xbox que morde e assopra, né? É uma notícia legal aqui, depois uma tragédia ali. E é isso. O Xbox se tornou uma marca que não passa confiança, sabe? A ponto de que, pô, aqui entre nós dois, eu sou o cara que gosta de Xbox. Eu nem jogo Xbox mais, sabe? Eu tenho um Play 5. É nesse nível que tá chegando essa empresa. E, cara, nessa mais nova onda de demissões que a Microsoft fez, eles fecharam diversos estúdios, mas 3 deles são bem significantes pro planejamento da empresa. Que um é o The Initiative, que é um estúdio que eles criaram para fazer o remake do Perfect Dark, um clássico dos anos 2000. A gente cresceu com Perfect Dark, né? E esse estúdio foi criado em 2018 para começar o desenvolvimento desse jogo. Trouxeram pessoas do desenvolvimento do Tomb Raider, da Crystal Dynamics e tudo. Olha isso, cara, já são 7 anos em desenvolvimento, né? É. E aí, tchau, acabou. Não tem mais. E tinha uma demo que era bem interessante, bem legal. Tava muito. Com muita chance de dar certo. Os fãs da franquia estavam malucos. E é isso, um tapa na cara. Tanto que, detalhe, o showcase do gameplay do Perfect Dark foi ano passado, 2024. Os caras mostraram o jogo quase pronto. Aí agora o jogo é cancelado. Aí, o outro jogo que foi cancelado também, que, como todos nós, né, alguns de nós sabemos, a Rare foi comprada pela Microsoft há muito tempo. E desde então o tratamento não tá sendo legal. E a Rare, cara, porra, era uma empresa lendária que fazia jogos maravilhosos pro Nintendo 64 e outros, né? Inclusive já chegaram a desenvolver Donkey Kong. E eles estavam com esse novo jogo, que era um RPG chamado Everwild, que já tinha gameplay também, mesma coisa, jogo apresentado ano passado, cancelado. E a parte mais triste de todas, que é o caso da Turn 10, que é a empresa assim que, cara, porra, se a Microsoft está onde está hoje com o Xbox, muito se deve a esse estúdio. Eles são um estúdio que desde 2001 fazem os jogos do Forza Motorsport, que era o equivalente da Microsoft ao Gran Turismo, né? Era o grande competidor. PlayStation tinha Gran Turismo, Xbox tinha Forza Motorsport. Com os anos, ali para, eu vou até checar aqui o ano, mas em 2012, em 2010, a Playground Games foi criada. Em 2012, a Microsoft colocou eles para trabalhar com a Turn 10, fazendo
o spin-off da franquia, o Forza Horizon, né, que se tornou o grande showdown do Xbox, que é um jogo arcade. E nessa, as duas empresas começaram a trabalhar juntas. A Turn 10 lançava o Forza Motorsport no ano, a Playground Games lançava o Forza Horizon no outro ano. A ponto que o Forza Horizon começou a vender mais, e agora a Playground Games está sobre a tarefa de fazer um novo jogo do Fable, né? Eles estão se expandindo para deixar de ser uma empresa que só faz jogos de corrida. E agora a Microsoft trouxe a grande notícia para eles que estão cortando o estúdio em 50%, e a partir de agora eles vão se tornar o estúdio que fazem o backup ali, né? Eles são os consultores da Playground Games para continuar fazendo Forza Horizon. Então, cara, os caras pegaram o estúdio que criou a maior marca e estão dando migalha pros caras, sabe? E além de toda a situação ser triste, tem muito mais estúdio, muito mais jogo menor que foi encerrado. Eu acho, Ian, na sua pergunta sobre o que eu acho do impacto da indústria, honestamente eu acho que os próximos anos a gente vai ver cada vez mais jogos como o Claire 33 Obscure. É, Muitas dessas pessoas cada vez menos vão acreditar em grandes corporações e vão se juntar, vão fundar seus próprios estúdios. Eu acho que, cara, o efeito disso daqui a alguns anos vai ser um levante de jogos independentes como a gente nunca viu, sabe? A gente tá num momento que existem muitos profissionais de jogos e as empresas não estão comportando todos eles, isso é muito claro. Todo mês a gente vem aqui com mais notícias sobre demissão, sabe? É muito triste, porque, porra, eu sou arquiteto, trabalho com freelancer, com fazendo projeto para empresas. Você trabalha com audiovisual também, fazendo freelancer. A gente sabe como é difícil o mercado, né? E, porra, todas essas pessoas sonham com isso, com toda certeza. O que eu fico mais triste são com as pessoas por trás, sabe? São pessoas que provavelmente desde criança sonham em trabalhar com videogames, serem desenvolvedores. Aí os caras atingem o status, começam a trabalhar num grande projeto para Microsoft. Pá! Não vai rolar, não. Brigadão aí pelo seu serviço, viu? Não tem dinheiro que pague uma decepção dessa, não, cara. O que você acha sobre isso? Eu acho que, tipo assim, essa questão dessas empresas é, ficarem dessa forma, encerrarem, demitirem em geral, é uma atitude que a gente tem que ter como trabalhador, eu acho, assim. Tipo, eu tenho uma visão muito louca que talvez, tipo assim, muita gente possa ter, possa não ter. Tem gente que, por exemplo, curte tranquilamente viver uma vida inteira como carteira registrada, CLT. Eu não. Para mim, isso é um pesadelo. Na real, eu quero viver do meu trampo. Não é à toa que a gente está aqui fazendo esse conteúdo. Não é à toa que eu tenho aqui meu canal do YouTube. Não é à toa que eu faço meus trabalhos por fora. Não é à toa que eu tive a minha empresa. Né? Não deu muito certo, mas a gente está continuando na luta. Por quê? Porque a gente é escravo de um sistema que nos obriga a certas coisas. Então, a gente tem muitos produtores inteligentes que poderiam estar fazendo coisas incríveis que estão presos a grandes corporações, como você falou. Por conta do quê? Do dinheiro que essas empresas oferecem, da estabilidade que essa pessoa precisa para ser criativa. Só que, ao mesmo tempo, ela fica escrava da pressão criativa que essas empresas impõem sobre elas. Então, elas não podem ser de fato criativas porque existe lá alguém capando a criatividade dessas pessoas e fazendo com que elas entrem num quadradinho, num enlatado que sirva e funcione para girar um negócio. Cara, negócio é negócio, empresa é empresa. Se o cara chegou lá é porque ele tem os méritos dele. Porém, eu acho que tendencialmente a mentalidade de que os desenvolvedores vão ter que ser mais autônomos e fazer suas próprias produtoras é uma mentalidade que eu acho que deveria disseminar. Porque a gente teria coisas talvez não tão grandiosas, mas com um valor criativo gigante, entende? Então eu acho que assim, do mesmo jeito que eu penso que eu consigo ser mais criativo, solto, tendo a minha independência, fazendo as coisas que eu quero, eu acredito que um desenvolvedor de games tendencialmente deveria pensar da mesma forma. Eu sei que não é fácil, não é uma coisa que eu posso fazer de uma hora para outra, afinal, eu sou a prova vida também aqui como produtor audiovisual, como criador de conteúdo, que eu estou tentando fazer as minhas coisas acontecerem, e não é fácil, né? Não é uma coisa que você simplesmente decide, é uma construção. Então, essas pessoas desenvolvedoras de games, elas também vão ter que construir algo,
Eu acho que esse movimento já está acontecendo. Eu acho que pra gente vai ser ótimo, porque como eu disse, teríamos menos coisas grandiosas, porém mais coisas criativas em sua grande maioria, porque esses estúdios mais independentes teriam mais liberdade que estúdios de grandes corporações. Isso também, tendencialmente, eu vejo que é uma coisa que acontece até no cinema. Eu vou dar um exemplo. Tem uma produtora que começou bem pequena e que hoje é uma gigante, que é a A24, que é uma produtora que eu curto a grande maioria dos seus filmes, porque justamente não existem grandes corporações por trás, eles têm o senso criativo deles, eles têm uma liberdade de criação fantástica, e não é à toa que os grandes filmes, talvez, que eu vi na última década são da A24. Entendeu? Então é uma produtora também que é incrível. Mas é isso. Eu acho que, por exemplo, os jogos que me fizeram curtir nos últimos tempos, Baldur's Gate 3, por exemplo, que era, né, da Larian, o Divinity, Larian, que é umas produtoras um pouquinho menores, assim, que você não ouve falar muito, né? É, a CD Projekt Red, quando era pequena também, era uma empresa que já vinha ali, né, alçando. Então tem muitas empresinhas, né? O próprio Clair Obscur, que você falou, é um jogo que, putz, chegou dando soco no peito, principalmente da Square Enix, porque é um jogo muito Final Fantasy, pra falar a verdade, no estilo que todo mundo Sim. esperava que fosse um Final Fantasy novo, mas nunca aconteceu. Então é um tapa na cara dessas empresas pra falar, cara, dá pra fazer, vocês não fazem, porque simplesmente não dão liberdade pra gente, entendeu? Sim. E, cara, videogame é arte. Arte sem liberdade criativa não existe. Arte só por dinheiro não rola. Tem que ter um equilíbrio. A gente sabe que o dinheiro é necessário para que o negócio movimente. Só que se você não tem liberdade criativa, não rola. É o que eu acho. Não, eu concordo 100%. Eu fico impactado apenas pela parada do tipo assim, o cara tá sendo envolvido num projeto, se promete tanto e isso é capado dele, entendeu? Que isso que eu acho que é a parte mais fela da mãe desse jogo do capitalismo, assim, porque, porra, o cara, imagina, você dedica 7 anos fazendo um filme e aí tiram tudo, te vão pra rua, tudo bom, você recebeu seu salário, tudo certo, mas, porra, e aí, cara? Vamos lançar isso aí. Não, tudo nosso aqui, tá no HD, valeu pelo serviço. Ah, pô, pelo amor de Deus, cara. Porque Trabalhamos aí, 7 anos nessa parada, velho. entende qual é que é? Você gasta um tempo de energia criativa em cima de uma coisa que não vai ter retorno. Pode ter tido retorno financeiro para você, beleza, você tá enchendo seu bolso porque você tava empregado. Só que, cara, intelectualmente você não vai ter um retorno daquilo, tipo, você não vai ver as pessoas Sim. repercutindo aquilo e falando, putz, que jogo Mas, massa. exato. Mas eu acho que o impacto de, tipo, o mercado dar uma desmoronada e mais empresas menores terem chance, porque assim, uma coisa que eu vi muito com esse lançamento do Claire 33 aí, é que essa nova engine da Unreal 5, né, que ela é destruidora, o grande impacto dela é que ela é gratuita e ela está democratizando o acesso de pequenos produtores a ferramentas gráficas muito fortes, tá ligado? Que antes essas empresas, a vantagem delas era essa. Elas tinham engines próprias e, cara, você quer trabalhar com essa engine, você tem que trabalhar comigo. A Unreal, mano, jogando isso para um mercado que assim, galera, se divirtam, explorem, façam seus jogos, dá a chance de produtoras pequenas fazerem jogos lindos também. E eu acho que, mano, tudo que você falou eu concordo 100%. Eu acho que daqui papo de 5, 10 anos, as coisas podem mudar muito. E a Microsoft, cara, talvez no jogo corporativo estão fazendo a melhor coisa possível, comprando todos os estúdios e se tornando a maior distribuidora, mas eles estão se perdendo cada vez mais do verdadeiro significado da parada, que é jogar videogame, cara. Hoje em dia não dá pra jogar de videogame do jeito que a gente gostaria com um Xbox, sabe? Sim. Eu acho que é isso, o futuro é ainda nebuloso, mas a gente vê uns movimentos esquisitos. Eu acho que basta a gente ficar atento. Eu acho que os profissionais do meio eles têm que se movimentar, né? Assim como qualquer outro profissional. E eu acho que tendencialmente é isso. Mais estúdios independentes e menos grandes corporações.
Mas é uma mentalidade e uma coisa que tem que começar de dentro para fora, né? Tem que começar dos próprios desenvolvedores para que o negócio aconteça. Se unir, ser uma classe unida a ponto de, não, o caminho é esse, né? Vamos fazer dessa forma que funciona. Bom, Só para fechar, né, o círculo de todos os assuntos, a gente consegue conectar tudo de uma forma muito perfeita, porque se a gente lembrar bem, foi o que aconteceu com o Kojima, cara. A Konami tava pegando no pé dele, cerçando todas as ideias dele, limitando tudo que ele fazia. Aí o cara falou, mano, pra mim chega, eu vou abrir meu próprio estúdio. Falou. Foi, todo mundo achou que ele era louco. Eu já vi entrevista aí falando com a família dele. Falou, mano, você tá maluco, o que você tá fazendo? Você tá largando um emprego de milhões pra começar do zero aí. Não tinha dinheiro, teve que fazer um empréstimo no banco. O Guilherme Del Toro, uma galera toda veio ali pra trabalhar com ele, meio que na amizade, assim. Tipo, mano, se dá certo, deu certo. Se não der certo também, fica tranquilo. E olha aí, o cara tá lançando o maior lançamento do PlayStation 5 hoje, entendeu? E claramente ele fez o movimento certo. Então acho que é isso, cara. acho que é isso, cara. Eu acho que você, linkou perfeitamente com o Hideo Kojima. O Hideo Kojima é o exemplo disso. E conseguiu fazer uma parceria com a PlayStation, que confiou também, né, na produtora dele. E falou, não, vamos nessa. Tenho certeza que pelo seu histórico você vai trazer coisa boa pra gente. E não é à toa, cara. Deu certo, né? Tá mais que provado. E é isso, eu acho que vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas tendencialmente esse vai ser o nosso futuro. Cara, é isso, eu acho, o episódio de hoje. Eu acho que a gente falou de bastante coisa, Death Stranding 2, a repercussão, quais sequências te fizeram dar uma chance, né, para uma nova franquia, os gráficos, que a gente realmente chegou no potencial máximo desses gráficos quase aos 6 anos depois da geração, né? A gente falou também de Donkey Kong Bonanza, fechamento dos estúdios de Xbox. Então fizemos esse update cheio de informações interessantes. Eu gostaria novamente de agradecer, Léo, valeu mesmo, mais uma semaninha. Espero te ver na próxima, não sei se na próxima semana ou daqui 15 dias, mas nos veremos. Nos veremos em breve. Não, eu que agradeço aí, o papo foi bom. Deu pra gente passar por cima de muita coisa interessante. Espero que a galera tenha gostado também. E até breve. É isso, não esquecendo, gente, sobre todos os temas que a gente falou aqui, deixe sua opinião aqui embaixo, explique mais pra gente aí o que você acha sobre Death Stranding 2, da repercussão, do Donkey Kong Bonanza, do fechamento dos estúdios do Xbox. Deixe aqui embaixo, não esquece, like, se puder compartilhar esse vídeo para mais gente aí, para fazer discussão sobre os games, compartilha, se inscreva no nosso canal, pois é muito importante e isso ajuda o canal a crescer mais e mais. E é isso, até o próximo episódio. Fui!